TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Depois da posse dos novos juízes ocorrida em abril, eles passaram por treinamento e aulas até serem encaminhados para as comarcas no final de agosto. Antes tiveram ainda o acompanhamento de preceptorandos, ou seja, um juiz titular para orientar e dar uma direção aos novos trabalhos. Aqui acompanhamos a juíza titular do 5º Juizado Especial, Rádia Rayane de Alencar, orientando um grupo de juízes substitutos. Uma audiência de instrução com 3 novos magistrados no Complexo Judiciário de Natal, para um julgamento de uma ação de direito do consumidor. O papel do juiz preceptor é fundamental, principalmente na prática de audiências. O nosso papel é o papel de incentivar os novos magistrados na aquisição dessas competências para eles exercerem bem a sua profissão. Eles são colegas que já chegam com num índice de conhecimento técnico muito elevado, são colegas bem preparados, passaram por um concurso muito duro, mas que têm as dificuldades na área prática, né? Que alguém que tem uma vivência maior na profissão tem como passar, né? Para que eles saiam daqui mais seguros, né? Mais capacitados para chegarem em suas comarcas e exercerem isso de uma maneira mais adequada. A juíza substituta Ingrid Raniele Farias Sandes fala sobre os meses de aprendizado e a expectativa em assumir a nova comarca. Nós estamos passando por várias competências, várias criminais, várias da infância. Hoje, atualmente, eu estou passando uma semana no Juizado Especial, aqui no Complexo do Poder Judiciário. Nós estamos aprendendo bastante, nós estamos realizando audiências, estamos sendo orientados pelos juízes titulares. Nós estamos muito satisfeitos porque a prática é essencial e sem essa passagem por estas varas seria realmente muito complicado já chegar numa comarca sem ter essa experiência. Olá, a TV Amarne está no ar. Hoje vamos falar sobre eleições que estão aí na porta, eleições 2016. O nosso convidado é o juiz, que também atuou como juiz eleitoral, Erval Sampaio Júnior. Prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter vindo. O prazer é nosso, Adalgisa. Eu fiquei feliz de ser convidado mais uma vez, depois daquele primeiro programa super interessante, onde nós trabalhamos a parte da política constitucional do tribunal, conversar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto demais, como estudioso do direito eleitoral. Como você muito bem focou, eu já não estou exercendo mais a jurisdição eleitoral, mas trabalhei intensamente em todas as eleições, desde que eu sou magistrado aqui no Rio Grande do Norte, desde 2000. A primeira trabalhei na Bahia e tenho livros publicados na área. E tenho também um site de luta que você acompanha, não é? Você sabe que eu atuo muito nas redes sociais. E isso é o novoeleitoral.com, que é um site onde tem vários textos, vários artigos, vários vídeos sobre as eleições, sobre cidadania, e tenho também nossos cursos online, né? No Instituto novoeleitoral.com.br. Então é um prazer eu estar aqui para discutir esses temas tão interessantes das eleições, como nós estamos aí bem pertinho, né? Aí os temas da propaganda, a propaganda sempre é um tema interessante. A prestação de conta, eu chamo a atenção desde já, eu não vou nem esperar ser questionado. O tema mais importante das eleições de hoje são prestações de contas. O TSE está realmente se preocupando com os tribunais regionais eleitorais com a prestação de contas. A gente vai falar um pouquinho de cada assunto, não dá para falar todo, mas vamos começar falando qual a expectativa para as eleições deste ano, que já estão aí na porta. Veja bem, nós tivemos, Adalgisa, no ano passado, uma lei que é até chamada de reforma, e vamos dizer, nesse conjunto de leis que foram modificadas, nós tivemos um encurtamento muito grande do processo eleitoral. Isso é uma novidade muito grande, um impacto muito grande, não é? Com relação às eleições. E também nós tivemos um impacto grande com relação ao limite de gastos, né, da campanha. Agora todos os prefeitos, todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores terão limites pré-fixados. Você sabia que na última eleição o candidato colocava o que queria. Não poderia se considerar abuso do poder econômico se ele ia gastar 20 milhões numa campanha. Ele tinha que dizer o caixa 1, ele não pode fazer a caixa 2, que é o grande problema que a Justiça Eleitoral ainda vai enfrentar.
E esse financiamento vedado, ele não acaba com o Caixa 2. Nós já estamos percebendo de modo muito claro a luta por CPFs, né? O velho jeitinho brasileiro. Muitas pessoas, muitas vezes financiadas pelas próprias empresas, e a Justiça Eleitoral tem que estar preparada para isso. Por isso que o presidente do TSE, o nosso ministro Gilmar Mendes, andou muito bem em criar essa ideia de estruturar um setor de inteligência para os tribunais eleitorais, não um setor de inteligência para investigar, porque judiciário, pelo amor de Deus, judiciário investigando, judiciário julga, judiciário conduz o processo. Nós temos que analisar substancialmente se realmente corresponde à verdade o que foi colocado na prestação de conta com relação a, como você da sua área, o que foi colocado na rua, a parte do marketing, tirar essa ideia de que o marqueteiro é o grande protagonista da eleição e o tribunal analisar a realidade dos gastos efetivos. É um dos maiores desafios que a Justiça Eleitoral tem nessas eleições de 2016. E a Justiça Eleitoral pretende atuar de que forma diante desse desafio da prestação? Veja, ela não pode agir de ofício na prestação de conta, tá? Agora, existindo várias regras interessantes na prestação de conta, como por exemplo a da Justiça. Agora o candidato, ele terá que assim que receber fizer uma despesa, que é a primeira ideia, em 72 horas ele tem que colocar no sistema contábil. Há uma série de normas dentro da resolução 23463 que prescrevem essa obrigação de em 72 horas ser informado direto a receita e a despesa. E há uma outra novidade interessante, do relatório parcial das contas. Ou seja, agora a Justiça Eleitoral não vai esperar que chegue o prazo final de entrega das contas e ver aquele monte de recibo eleitoral, aquele negócio jogado, muitas vezes criado, uma ilusão que não corresponde ao que aconteceu na prática. A Justiça Eleitoral vai ter mecanismo para isso. E vai ter como, por exemplo, nós vamos ter sistemas interligados com a Receita Federal. A Receita Federal passará a informação dos rendimentos, do patrimônio de todas as pessoas físicas, né? Porque só interessa as pessoas físicas. Pessoa jurídica da eleição, só o próprio partido político. E nós vamos cruzar os dados. Olha que interessante. Nós vamos fazer o que a resolução chama de circularização. Então, a Justiça Eleitoral vai estar mais vigilante com tudo isso. Se o candidato pensa em enganar, ele pode até conseguir enganar, mas ele vai ter mais dificuldade. As eleições de 2016 tendem a ser mais judicializadas ainda. Por quê? Eu até queria que não fosse, porque em que pese a gente ter diminuído, as pessoas vão sempre questionar muita coisa na justiça, porque obtiveram resultados com relação, por exemplo, à prestação de conta. A eleição de 2014, independente de tudo que nós estamos passando no momento político, a gente tem que verificar que essas eleições de 2014 não fechou a conta ainda. Onde é que está a conta? Está no TSE. Veja a importância. E tudo isso leva, evidentemente, uma judicialização bem maior. Agora que não culpa o judiciário. O judiciário, ele fica quietinho na dele. E ele age de ofício nas eleições, e aí não é nem novidade, com o chamado poder de polícia. Por exemplo, para acompanhar as propagandas, ele age já de ofício. Ele fiscaliza toda a realização daqueles atos. Agora, um ponto bastante interessante também é com relação às redes sociais. Quais são os cuidados que, por exemplo, um candidato deve ter numa rede social? É interessante a sua pergunta, porque na internet há uma liberdade, inclusive, muito ampla. Antes mesmo do período de propaganda, a internet permite hoje, diferente da eleição passada, a liberdade de manifestação de pensamento. Então o candidato tem dentro da internet um mundo para poder se mostrar à população, a levar suas ideias, seus projetos. Até mesmo pessoas que estejam, vamos dizer, engajadas na campanha do candidato. Agora, o que não pode na internet, pelo amor de Deus, propaganda paga. Tá? Com todo o respeito que eu tenho alguns blogs que gostam de movimentar, o blog, se está recebendo dinheiro do candidato e se for descoberto isso, vai dar problema. Não se pode ter na internet propaganda paga. Propaganda na internet, as oficiais são aquelas que o candidato tem uma página dele própria, que o candidato tem um sítio, né, um local hospedado, inclusive a Justiça Eleitoral acompanhando. Agora, isso, evidentemente, é uma espécie de propaganda. Você me pergunta o mais interessante: como usar o Twitter, como usar o Instagram, como usar o Facebook, como usar o Periscope
né? Um programa de transmissão ao vivo, né? Então, tudo isso o candidato vai poder se utilizar. Agora, como da própria resolução 23457, agora o candidato tem que ter cuidado, porque, evidentemente, tudo que não pode na propaganda convencional, ele não pode trazer para a internet e achar que a internet é um mundo livre, né? Então ele tem que ter cuidado. Ele não pode fazer propaganda caluniosa, propaganda difamatória, propaganda negativa ao extremo. Ele não pode fazer propaganda em anonimato. Ele tem que ter todos os cuidados. E doutor Eval, com relação aos vereadores que não podem mais o tempo de TV, como é que fica então? Olha, eu vou dizer, viu? Vereador sofre, né? Eu particularmente tenho uma luta, não é pra babar vereador, que eu não babo ninguém, mas eu penso que o vereador é o político mais importante desse país, porque é o que está mais próximo do povo. Lembra o horário fixo, né? Que você via a divisão de candidatos a prefeito e vereador? O vereador não fala mais no horário fixo, não tem mais o tempo. Foi reduzido de 30 minutos para 10 e não tem. E o candidato a vereador vai aparecer aonde? Na rádio e televisão. Vai aparecer pelas inserções. E realmente vai ficar um minúsculo tempo. O marqueteiro vai ter que ser daqueles candidatos um gênio para que ele possa, em tão pouco tempo, dizer quem ele é, como ele é. Já percebeu que quem tem voto mesmo é vereador? Quem vai pro lado do povo é o vereador? Tanto é verdade que os outros políticos querem os vereadores do lado porque eles constroem e muitas vezes usam errado, e aí que nós vamos atrás, o vereador para ser um cabo eleitoral de compra de voto por atacado. Por isso que eu digo, se a gente conscientizar o vereador da importância do papel dele, a gente retoma a política brasileira, por exemplo, retirando esse mal horrível que nós temos da compra do mandato. Exato, é verdade. Então a gente espera que umas eleições, pelo menos tranquilas, né, democráticas, de forma mais... Eu penso assim, você sabe que eu sou muito otimista, né? Alguém pode estar brincando, esse programa pode ser fictício, achar que vai acontecer tudo isso. Olha, eu acho que sim, sabe? Eu acho que nós estamos evoluindo muito em termos de eleição. Eu penso que sim. Claro que nessas eleições nós vamos ter os mesmos problemas ainda. Eu acredito que as pessoas podem até continuar pensando em comprar voto, mas vão pensar duas vezes. Ou seja, a justiça eleitoral do Rio Grande do Norte, ela é uma das justiças que mais caça proporcionalmente no Brasil inteiro. Não é que ela seja justiça que está sempre punindo, é porque infelizmente aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste de modo geral, ainda tem aquela cultura de que o político vai comprar a sua eleição, vai comprar o seu mandato. E eu acho que a gente está avançando. Por isso que eu agradeço esse tipo de programa, para que a gente possa retirar essa imagem e qualificar as pessoas da importância do voto. Quando a pessoa vende o seu voto, o político que comprou não tem mais compromisso nenhum com ela, já percebeu? Meu amigo, você quer o quê? Não tem mais compromisso nenhum. Isso é muito ruim. Então eu espero que a gente continue nessa evolução de amadurecimento e fortalecimento da nossa jovem democracia. Ok, muito obrigada, doutor Eval, mais uma vez pela sua participação. Eu é que agradeço, me coloco à disposição sempre da TV Amani, louvando a iniciativa da sua direção de trazer um programa que vai realmente aproximar o cidadão da própria justiça. E a Amani também tem esse compromisso. Não é só o compromisso com o associado, é o compromisso de um modo geral com a justiça. Ok, você pode acompanhar também a TV Amani, informações do Judiciário Potiguar, através das nossas redes sociais que estão passando aí, Twitter, Periscope, Instagram, ou através do nosso e-mail amarne@amarne.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.